Amém. Graças a paz, amados. Graças a paz, Igreja do Senhor. Graças a paz, meu amigo, minha amiga. Estamos mais uma vez aqui, para louvar e engrandecer o nome do Senhor através da sua palavra, Hoje à tarde nós vamos falar um pouco sobre o princípio da honra, Primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Amém? Vamos ler, meditar um pouco nessa palavra em Malaquias capítulo 4, versículo 6, ele fala o seguinte. Vamos ler aqui. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Há muitos anos eu ouvi essa palavra. Eu passei anos e anos ouvindo essa palavra. Anos e anos, igual aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? E essa palavra falou profundamente ao meu coração a nível de revelação que Deus fez comigo através das ministrações das palavras das pessoas que ministravam essa palavra, Que eu ouvi muito na Reconstruir, eu ouvi muito com as pessoas que eu me congregava na época, que me rodeava, que o princípio da honra, Eu cresci num lar, não vou dizer desestruturado. Meus pais se separaram cedo, Eu tinha mais ou menos 10 anos por aí, não me lembro bem, ou menos de que isso. E como eu já falei antes, meus pais adoravam outros deuses. E eles se separaram. Mas numa relação, você sabe muito bem que quando o casal se separa, geralmente a mãe faz a cabeça do filho ou da filha, Em relação ao pai. Certo que minha mãe, o que eu percebia nela, que eu passei muito tempo longe dele, A minha infância, minha adolescência, um pouco da minha juventude. Ele vai aparecer depois dos meus 17, porque ele passou muito tempo fora, Estava morando no interior com outra pessoa. E eu percebi que minha mãe sentia muito ciúme dele, Às vezes quando eu dizia que ia para minha avó ver se conseguia ver lá, ela ficava chateada. Isso depois que eu já tinha minha independência, já passava a andar só no ônibus, já passava aí na casa da minha avó. E aquela ausência, aquela falta da presença dele na minha vida, eu sentia falta dele, porque eu era muito chegada ao meu pai, eu era mais chegada ao meu pai do que propriamente a minha mãe quando eu era criança, É tanto que ele nunca me bateu, ele nunca fez nada comigo, mas minha mãe me batia. E uma das coisas que a gente deve observar, que por mais que a gente seja criada com outra família, como eu disse para vocês, que eu fui criada no lar cristão, uma pessoa abençoada, como Silvestinha e Dona Lúcia, instrumento de Deus na minha vida, são minha família também, faz parte da minha vida, mas aquele laço entre pai e filha foi quebrado, E isso entristece o coração de Deus. Passei muito tempo longe dele, Ele era chateado comigo porque ele servia aos outros deuses. Ele não achava ruim porque eu servia a Deus. E ali houve um conflito espiritual, E o que eu percebia é que o que fazia a gente se afastar era isso, era esse conflito espiritual, como a palavra de Deus diz, a luz e as trevas não se bate, A luz e as trevas é uma luz, outra treva, não tem como se dar bem, Não tem.
como se dá. Aí ali houve esse conflito entre nós dois, mas eu passei por encontros, sabe? Deus foi começando trabalhando no meu coração através dessa palavra. Convertei em Malaquias, converter o coração dos pais aos filhos aos pais. E essa conversão veio, né? Para a glória de Deus veio. Meu pai fazia as coisas que a nível espiritual que às vezes me atingiam. Uma certa vez eu me acordei muito atormentada, né? Muito atormentada mesmo. Eu vi em sonho um demônio muito feio e eu vi meu pai como se transformasse nesse negócio, né? Nesse demônio feio mesmo. Eu vi esse sonho e eu acordei atordoada, atormentada com aquilo, e eu percebia que muitas das vezes quando meu pai fazia as coisas para mim, Deus me mostrava, mas esse foi um dos dias que eu em toda a minha vida eu nunca vi assim uma coisa tão feia, tão horrenda, tão forte como foi essa noite. E quando eu me acordei pela manhã, minha mãe disse assim: seu pai passou a noite toda fazendo trabalho para você. E eu em pranto, ela viu os meus prantos, né? Choro. E naquele momento eu peguei o telefone, liguei para o pastor, disse o que estava acontecendo. Eles marcaram para mim fazer um período de libertação, né? Apesar de eu confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador, ele é meu pai e tem autoridade sobre minha vida. Meu pai e minha mãe, eles são autoridade, são cabeça sobre a minha vida. Amém? É tanto que uma das coisas que ele fazia, eu conseguia ver, porque era meu pai. A gente tinha uma ligação muito forte, né? Existe essa ligação forte entre pai e mãe, entre filhos, né? E naquele momento foi marcado, né? Junto com uma psicóloga, uma pastora e uma intercessora, né? E foi ali mais de 2 horas naquele momento. Foi um momento assim que divisor de águas na minha vida, que a partir daquele dia que houve esse momento de libertação, que eu passei mais de 2 horas nesse processo, nunca mais. Se meu pai fez alguma coisa por mim, eu não senti mais nada, né? Eu louvo a Deus pela vida primeiro ao Senhor e segundo essas pessoas que Deus colocou na minha vida, que elas são bênçãos, sabe? São bênçãos. Eu não vou citar o nome delas, porque eu não tenho autorização para falar, né? E foi assim que Deus fez, né? Deus, a vontade de Deus é que o coração dos filhos seja convertido ao coração dos pais, sabe? E isso é um processo doloroso. Muitas das vezes as pessoas, ela pode ter um padrasto maravilhoso, como eu tive, um padrasto maravilhoso, muito bom, mas ele não era meu pai, algo faltava dentro de mim, né? Algo faltava dentro de mim. E isso é uma coisa que afeta muito a criança, afeta o adolescente. Ela se torna órfã de pai vivo. É o que eu me sentia. Eu me sentia órfã de pai vivo. E a orfandade, Satanás ele opera através dessa orfandade. Muitas coisas acontecem no decorrer da vida da pessoa através da orfandade. Um namoro precoce. Às vezes você se sente tão carente de um jeito que você, achando que querer sair de casa vai resolver seu problema. Existem vários fatores que, se eu for falar aqui, eu vou passar a tarde toda falando aqui com você, né? E eu sentia isso, essa falta dentro de mim. E essa conversão entre eu e meu pai, quem fez foi o Espírito Santo. Meu pai, às vezes, ele me convidava, de tanto ele relutar, ele me maltratava tanto, quando eu digo assim, com palavras. Eu percebia que não era ele, sabe? Eu percebia que era algo espiritual. É por isso que eu estou aqui falando para você em termos de conversão, em termos de conserto, se consertar com seu pai em relação a isso. Entendeu? Por isso eu digo para você, a vontade de Deus, que se você
não fala com seu pai. Se vo... Irmã Conceição, tem cristão, crente que não fala com o pai? Tem sim, tem. Tem pessoas que não querem ver o pai pintado na frente. Isso é antibíblico, isso não é de Deus, né? E Deus, ele fez assim. Deus, ele quer converter o coração dos pais aos filhos. Porque essa é da vontade de Deus. Essa é a perfeita vontade de Deus, para que você tenha um equilíbrio emocional bom na sociedade, entendeu? Que Deus venha cada vez mais converter os corações dos pais aos filhos. E assim Deus fez na vida do meu pai, entre eu e meu pai. Meu pai mora hoje comigo. Meu pai é salvo em Jesus Cristo, batizou-se nas águas. E nós temos hoje um relacionamento muito bom. Por isso, se você tem seus pais separados, você que não fala com seu pai, sua mãe fez sua cabeça em relação a isso, procure se consertar com ele. Enquanto é tempo, enquanto ele é vivo. Porque honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Se você não honra seu pai e sua mãe, por mais que eles não sejam, foi bom para você, por mais que ele não tenha nada para você. Meu pai nunca me deu nada na vida, nunca. E eu nunca passei isso para ele. Eu tô falando isso para você para edificar a sua vida, para edificar você, para que você saia dessa teia do inferno, desse armadilha do diabo, entendeu? Que você venha se voltar para ele. Procure, se conserte. Se há algo entre vocês em que haja perdão, se perdoe um a ele, ele perdoa você, você perdoa seu pai. E isso é da vontade de Deus. Isso é um mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Busque isso enquanto é tempo. Porque isso não é bom para você. Eu tenho isso. Irmão, eu tenho vida muito ótima. Eu tenho absoluta certeza que não. Algo falta dentro de você. E esse algo falta dentro de você é você se consertar com seu pai. É você buscar essa relação, essa aliança que existe entre vocês, que Deus colocou. Porque se você não fizer isso, honrar seu pai e sua mãe, você não vai honrar seu marido, você não vai honrar sua esposa, você não vai honrar seu patrão, você não vai honrar mais ninguém que você aparece na sua frente. Porque tudo começa dentro de casa. A base de tudo é dentro da nossa casa. A nossa primeira célula é dentro da nossa casa. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. A sua primeira célula é a sua família. Tem filha que não fala com a mãe. Crente. Tem também crente que não fala com o pai. Sabe? E isso é sério. Que nós viemos, sabe, gente? Nos consertar. Eu passei a minha vida inteira lutando pela vida do meu pai e pela sua infinita misericórdia do Senhor. O Senhor o alcançou. Mas para ver esse alcance, houve choro, houve humilhação, que ele me humilhava bastante. Teve uma vez que eu fui com uma colega minha, lá na minha tia, lá na tia Celita, minha tia Celita ainda era viva. Eu fui levar uma camisa para ele, num versículo bíblico. Ele disse na frente da minha amiga: você não é minha filha, eu nego o sangue que corre nas minhas veias, você não é minha filha. As lágrimas desceram do meu rosto. Eu disse só uma coisa: Jesus, tu tá vendo tudo isso. A minha amiga que estava comigo, calada estava, calada ficou, a Cirlane, minha colega de oração. Ela até disse assim: Conceição, não é ele. Eu chorava tanto, a minha tia disse assim: se tome, não faça isso com ela não. A Conceição não merece isso não. E ele com ódio, ele batia no peito dizendo isso. Você não tem ideia o que é isso. Você ouvir da boca do seu pai dizer que você não é filha dele. Que o sangue dele não corre nas suas veias, mas eu sabia que não era ele que estava falando.
E eu crio no que Deus ia fazer na vida dele. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo neste momento, se você não fala com seu pai ou com sua mãe, se vocês têm uma aliança quebrada, honre seu pai e sua mãe enquanto eles estão vivos. Não adianta você vir chorar no caixão deles depois que ele morrer. Não, tem que fazer em vida. Tem que honrar eles em vida. Fazer tudo o que eles precisam em vida. Se sua mãe disser, minha mãe dizia assim, quando eu ia pra casa da minha avó. Agora tu vai virar macumbeira. Porque tu vai visitar teu pai. Mas eu sabia que aquilo era coisa de mãe, ciúme. E eu ia mesmo assim. Porque eu sentia no meu coração de buscar ele. De ir atrás dele. Entendeu? Porque era meu pai. Ele era cachaceiro. Ele adorava os deuses estranhos. Ele me humilhava. Ele fez tudo que fez na vida. Ele nunca me deu um tostão. Mas uma coisa é certa. O Senhor o resgatou. Hoje nós vivemos bem, né? Eu cuido dele. Uma coisa eu digo para você: busque ao seu pai e sua mãe. Mas minha mãe me maltratou, minha mãe me fez isso comigo. Minha mãe nunca me deu nada, minha mãe é uma cachaceira, minha mãe é uma prostituta. Minha mãe, ela abandonou meu pai, traiu, botou chifre. E aí, é seu pai. É sua mãe. Independente do que eles forem, eles podem ser o maior traficante do mundo. Eles podem ser a pior pessoa deste mundo, mas é seu pai, ele te gerou. Você está aqui na terra por causa dele e dela. É um mandamento. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Honre eles enquanto eles estão vivos. Honre enquanto eles ainda estão respirando fôlego de vida aqui na terra. Não adianta você querer fazer algo por eles depois que morrer. Não adianta ir para o caixão chorar. Não adianta. Porque depois que morre, desce a sepultura, vira pó e o espírito volta para Deus. Volta para casa onde estávamos antes. Honre seu pai. Honre sua mãe. Quem está falando aqui é uma pessoa que passou por todo o processo de abandono. Abandono físico, abandono financeiro. Minha mãe nunca colocou meu pai na justiça. Nunca. Ela foi mulher suficiente, guerreira, batalhadora, me criou sozinha. E eu não virei prostituta. Eu não sou essas pessoas, como o pessoal muito lá fora diz, que é por causa da ausência do pai, é por causa disso. Não, eu não virei nada disso. Mas a minha mãe, ela foi guerreira em relação a isso. Busque seu pai, a sua mãe. Honre. Busque eles. Se o seu pai foi traído por sua mãe foi traída pelo seu pai, busque eles. Procure se consertar com eles enquanto é tempo. Mãe, irmã, não sinto amor por eles. Não sinto amor. Honrar pai e mãe não é questão de sentimento. É questão de obediência. É questão de consciência. Questão de ser consciente de que você está aqui hoje na terra por causa deles. Mas eles me criaram, nunca me deram no tostão. Meu pai também não me deu um centavo. Uma agulha ele nunca me deu. E eu sempre busquei ele. Mesmo antes de aceitar Jesus, eu já ia atrás dele. Não tem desculpa de que é porque eu era crente, não. Mas sabe por quê? Porque dentro do meu coração, Deus já falava assim para mim: procure seu pai, honre ele, independente dos deuses que ele serve. Do mesmo jeito eu digo para você: honre seu pai e sua mãe, independente dos deuses que ele serve. Independente do que eles fizeram com você, se abandonou você quando era bebê, se te deixou com outra família, ou se nunca te deu nada, honre seu pai e sua mãe. Amém? Para que isso não aconteça, para que não venha
e fira a terra com maldição. A terra do seu coração tem que ser abençoado. Para você ser abençoado, você tem que abençoar o seu pai e sua mãe. Abençoe aqueles que te perseguem, abençoe aqueles que te maldizem, abençoe aqueles que não fazem nada por você, abençoe. Eu tinha tudo para não dar certo nessa vida, mas Deus, por sua infinita bondade, me alcançou. Ele me amou primeiro. Amém? Oi, Helene, tudo bom, amada? Deus te abençoe, a minha prima. Ela conhece todo o processo. Pois tá, viu, gente? Eu senti de Deus de dar essa palavra hoje para você, sobre Malaquias 4, versículo 6, porque eu penso assim, sabe? Não é questão de Bíblia, é o primeiro mandamento, honrar pai e mãe. O primeiro mandamento. Vamos honrar eles enquanto eles estão vivos, enquanto eles estão aqui na terra. Procure seu pai. Você que está intrigado com ele há muitos anos, que não fala com ele, procure ele. Procure sua mãe, que você não consegue falar com ela. Vocês brigaram, tiveram discussão, ou abandonou você quando era criança, você é de outra, mora com outra família. Procure aqueles que te colocaram no mundo. Amém? Pois Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Fica na paz.